Muitos são os casos que me procuram para tentar uma abordagem dentro da medicina tradicional chinesa por causa de infertilidade sem causa aparente, a ISCA. Neste vídeo eu vou-te falar sobre infertilidade sem causa aparente e qual a perspectiva da medicina tradicional chinesa. Uma boa percentagem dos pacientes que me procuram, eles vêm com um diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Eu acredito que esta percentagem seja muito inferior. Na verdade, na medicina tradicional chinesa, a ISCA, a infertilidade sem causa aparente, ela não existe. Então, até aos dias de hoje, ninguém que tenha vindo fazer uma consulta comigo e que tenha sido diagnosticado com infertilidade sem causa aparente, seja mulher ou homem, nenhum destes casos estava completamente em equilíbrio. Okay? Então tínhamos sempre aqui alguns meridianos acometidos. Outra situação que eu por vezes percebo é que em alguns casos é feito o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, mas na realidade não houve uma pesquisa exaustiva. Para conseguir ser atribuído um diagnóstico de ISCA é necessário uma pesquisa exaustiva de forma a conseguir estudar diversos aspectos da fertilidade, do aparelho reprodutor daquela mulher e daquele homem. E muitas vezes isto aqui é atribuído, é feita uma análise mais generalizada e acabam por não aprofundar tanto e é logo atribuído o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, quando na realidade não o é. Outra coisa que tem cada vez mais sido trabalhada e ainda bem é o facto de investigarem o casal, no caso de um casal, investigarem o casal, então investigarem a mulher, mas também investigarem o homem. E até então aquilo que muitas vezes nós percebíamos é que era feita uma pesquisa exaustiva na mulher e depois só quando não encontravam nenhum desequilíbrio, nenhuma patologia, nenhum bloqueio na mulher, se partia para a investigação no homem. Hoje em dia as coisas já estão a funcionar de uma forma mais otimizada, então por norma já fazem uma investigação na mulher e também no homem, o que é extremamente importante porque muitas vezes é detectado no fator masculino e é feita uma investigação exaustiva na mulher e não é nela que reside a questão, a infertilidade. E esta investigação no casal é extremamente importante porque podemos estar a falar de uma infertilidade no fator feminino ou no fator masculino e só investigamos um dos polos, acabamos por não ter uma informação totalizada. Mesmo assim, pontualmente ainda aparece um caso ou outro em que só é feita investigação no fator feminino e por vezes até é dada aquela questão no caso do fator masculino, porque ele já foi pai há uns anos atrás e então certamente que o problema não é dele, é que nunca fui mãe, mas nós não sabemos o que é que aconteceu nesse período, nesse percurso, se houve algum trauma testicular, não é? Então eu aconselho sempre a fazer uma investigação em ambos. Outra dica que eu deixo é, sempre que vos fizerem o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, mas eventualmente vocês não se sentem confortáveis porque acham que não foram feitas todas as investigações que deveriam ter sido realizadas, não houve o bom aprofundamento, a exploração no vosso caso, então nesse caso vão pedir uma segunda opinião, vão a outro profissional de reprodução e falem com esse profissional, percebam se é da mesma opinião e se de facto depois de avaliar tudo ele também chegar à conclusão de que se trata de uma infertilidade sem causa aparente, tudo bem, vamos prosseguir, vamos fazer o tratamento dentro do conhecimento que nós temos. Então, como eu referi há pouco, na medicina tradicional chinesa não existe infertilidade sem causa aparente. Há sempre um desequilíbrio em algum elemento, em algum meridiano e muitas vezes só ao regularmos, ao equilibrarmos esse desequilíbrio presente, aquilo que vai acontecer é que se sucede uma gravidez espontânea.
Okay? Eu já falei num outro vídeo sobre infertilidade e os 5 elementos. Eu vou deixar aqui na caixinha. Portanto, se quiserem saber mais sobre os 5 elementos e a infertilidade, sugiro-vos verem esse vídeo. Como vos disse, nestes anos todos de experiência ainda não encontrei um casal que estivesse totalmente impecável e que eu dissesse: ok, vocês têm infertilidade sem causa aparente e não há aqui nenhum trabalho que eu recomendo para fazermos. Há sempre algo que necessita de uma intervenção, seja na mulher ou no homem. Normalmente, nestes casos, eu inicio pelos ensinamentos da percepção da fertilidade. Para mim, é ponto essencial é começarmos pelo princípio. E o princípio é o quê? Perceber o ciclo, perceber a reprodução. Então, começamos por um trabalho de percepção da fertilidade, perceber como é que está o funcionamento daquela mulher, percebermos qual é o período fértil, como é que está, quantos dias tem aquela fase folicular, quantos dias tem aquela fase lútea. Aquela mulher está a produzir muco cervical, que tipo de muco cervical? Quais são as temperaturas basais ao longo do ciclo? Como é a menstruação? E eu vou sempre batalhar, porque eu acho que isto aqui é o ABC que tem que ser dado logo no início, quando o casal nos procura para conseguir alcançar uma conceção, que pretende alcançar uma conceção. Então, como é que nós alcançamos a conceção? Percebendo como é que funciona o nosso corpo, percebendo como é que funciona o nosso organismo. Então, isso para mim é crucial e eu normalmente inicio sempre por método de percepção da fertilidade. E normalmente aí questionam um pouco sobre: mas Catarina, se o meu médico não encontrou nada, como é que me diz que na medicina tradicional chinesa eu tenho o diagnóstico de X ou de Y? Então, o nosso método de avaliação dentro da MTC é totalmente diferente da medicina convencional. E eu defendo aqui a união dos conhecimentos de ambas as medicinas. No entanto, na medicina tradicional chinesa, nós vamos a um ponto que a medicina convencional, por norma, não vai. A medicina convencional foca-se imenso na questão física, se existe algum bloqueio físico, qual é a espessura do endométrio, se a mulher está a ovular, não é? Se tem uma reserva ovárica adequada. E na medicina tradicional chinesa, para além de ser feita toda essa investigação, e aí em parceria com a medicina convencional, que já nos dá um apoio imenso, nós vamos ver também como é que estão aqueles canais colaterais, como é que estão aqueles meridianos, como é que está o estado energético daquela mulher, como é que está o estado emocional daquela mulher e daquele homem. Então, tudo isso é um complemento. Nós percebemos que o nosso sistema nervoso, quando eu falo da questão emocional, as pessoas às vezes desvalorizam esta parte, mas ela é muito, muito importante. A psicóloga Silvia Carvalho está a fazer um trabalho interessantíssimo neste âmbito da psicologia e da fertilidade. E, de facto, é o nosso sistema nervoso, é a nossa mente que dá todos os comandos, é a nossa mente que dá a indicação para a produção de progesterona, de estrogênio, de FSH, de LH, não é? Então, é a nossa mente que comanda todas essas indicações. Porque é que nós não devemos de trabalhar e aproveitar esse mecanismo a nosso favor? Não é? Então, perceber todo o corpo, todo o funcionamento de uma forma geral, parte física e parte energética. Por vezes, na parte física está tudo bem, mas na parte energética não está. Então, vamos fazer essa correção. Vamos equilibrar esse desequilíbrio. São várias as coisas que podem não se manifestar fisicamente, mas que podem estar a dificultar o processo de conceção. A maioria dos casos que eu recebo que são diagnosticados com infertilidade sem causa aparente, normalmente já vêm com alguns processos de procriação medicamente assistida realizados anteriormente, desde inseminações, desde fertilizações in vitro, né? Ou FIVs ou ICSIs. Então, já vem de um percurso no caminho da infertilidade um pouco avançado ou prolongado. E por vezes aquilo que nós fazemos são pequenos ajustes,
preparar o corpo para uma PMA ou mesmo preparar o corpo para uma concepção espontânea. E eu gosto muito de focar no estilo de vida daquela pessoa, porque por vezes, ok, tudo bem, fisicamente não existe ali nenhum bloqueio que seja visível para não permitir uma concepção, mas como é que é o estilo de vida daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem, não é? Eles fazem exercício físico, eles dormem, eles alimentam-se com alimentos que são benéficos ao tipo de organismo que têm. Nós todos somos diferentes, não é? Eles fumam, eles bebem álcool, eles ingerem café. Como é o estilo de vida? Têm um estilo de vida frenético? Vivem muito para o trabalho, trabalham imensas horas por dia. Tudo isto influencia, mesmo que não seja visível fisicamente. E sinceramente, partir para um processo de procriação medicamente assistida sem preparar o corpo, sem tocar em todas estas questões, eu acho que é um erro. Então vamos fazer uma avaliação geral. Hábitos, alimentação, stress, não é? Número de horas de trabalho, sono, nutrição, e aqui é uma das coisas que eu trabalho imenso. Então, como é que estão em termos nutricionais? O ferro, a ferritina, a B12, a vitamina D3, não é? Então, como está o estado do organismo? Como está a vossa homocisteína? Então, analisar tudo isto é o caminho que nós devemos de fazer para o sucesso de um tratamento de procriação medicamente assistida, ou melhor ainda, de uma concepção espontânea. Então, se foi diagnosticado com infertilidade sem causa aparente, aquilo que eu recomendo é fazer uma revisão geral no seu estilo de vida. E mesmo que eventualmente não consiga um profissional na área da medicina tradicional chinesa, não consiga fazer tratamentos com um profissional, tente corrigir determinados hábitos. Obviamente que eu sei que o percurso é muito mais fácil, não é? Nós conseguimos obter da fonte tipo de orientação que precisamos de uma forma muito mais direta com um profissional, mas com um pouquinho de esforço já consegue fazer pequenas correções no seu dia a dia e que certamente vão ajudar imenso na sua fertilidade. Se conseguir o acompanhamento de um profissional de medicina tradicional chinesa, melhor ainda. Então é um processo bem mais facilitado. Portanto, esse profissional vai orientar a sua alimentação, vai trabalhar o seu corpo físico, vai trabalhar a nível energético, vai trabalhar a nível emocional também. Então, super recomendo procurar um profissional e ser acompanhado por alguém especialista em medicina tradicional chinesa que se tenha focado em infertilidade. E como eu sei que vocês gostam muito de casos, eu vou-vos trazer aqui um caso de infertilidade sem causa aparente, e neste caso clínico eu vou ter que ler que é para não falhar em nada. E então, neste caso, o casal optou por apenas fazer um suporte na mulher, eles iam se submeter a uma FIV. E como não conseguiam suportar financeiramente as sessões para ambos, eu sinceramente privilegiei o caso do que estava em maior desequilíbrio, neste caso, a mulher. Então, um caso de infertilidade sem causa aparente, 36 anos, 7 anos desde o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, fez 3 inseminações artificiais, todas elas com resultado negativo, fez uma FIV e 3 TECs, portanto, com todas elas também com resultado negativo, e procuraram a medicina tradicional chinesa ao final de 7 anos de diagnóstico. E aquilo que eu percebi era, a paciente era muito estressada, ela fazia hematomas com facilidade, tinha tensão pré-menstrual, ficava muito irritada na altura da ovulação,
A menstruação dela tinha muitos coágulos, as mamas tinham microquistos e o tipo de trabalho que ela tinha era um trabalho de exposição ao sol, ao frio, à chuva. Ela trabalhava no exterior e normalmente não tinha horários para refeição, sendo que se levantava sempre muito cedo, por volta das 4 da manhã, por vezes às 3 da manhã, para ir trabalhar. Nós fizemos um trabalho interventivo de 4 meses. Aqui, neste caso, eu fiz acupuntura, fiz a fitoterapia, fiz as recomendações de dietoterapia chinesa e dei o ok para poderem ir novamente a FIV. E o resultado foi uma bela menina, maravilhosa, uma gravidez muito tranquila, que é aquilo que nós queremos. E neste caso em particular foram 7 anos de tentativas, 7 anos de intervenção, e aquilo que nós fizemos foi uma intervenção terapêutica e preparar este corpo para a conceção. Por vezes nós só precisamos de uma pequena correção no nosso organismo. São pequenos ajustes, mas essenciais para uma conceção. E pronto, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado deste vídeo e se gostaram, deixem o vosso gosto, partilhem com quem está a viver uma situação de infertilidade sem causa aparente e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!